Oi gente, aqui é a Sayu e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como estou lidando com a minha ansiedade social. Primeiramente, sim, eu sei, passei um tempão fora, gente, mas quero muito voltar aí pro YouTube, que é a minha casinha, onde eu comecei a fazer conteúdo. Mas eu tô bastante ativa lá no Instagram, no TikTok, às vezes aqui no Shorts também posto alguma coisa, mas pretendo sim voltar a fazer meus vídeos grandes. 10 minutos de vídeo, que coisa boa! Eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha ansiedade social, gente, porque num vídeo meu, de 2019, que eu falei sobre isso, e as pessoas ainda assistem esse vídeo, gente. Até hoje eu recebo views desse vídeo, e aí eu fico assim, nossa, então acredito que seja um tema ainda muito relevante. Só resolvi fazer realmente um vídeo falando sobre como eu estou lidando com isso hoje em dia, porque sei que na época era mais complicado e eu tô melhorando. Então vou falar um pouquinho, dar algumas dicas. Claro que isso é um ponto de vista muito pessoal meu, então não é uma questão de psicologia nem nada, gente, é uma questão assim do ponto de vista de uma pessoa que passa por isso. E pra quem não sabe, né, o que é ansiedade social, é basicamente uma ansiedade que surge na interação social. Então é algo que a pessoa ela fica muito nervosa, muito ansiosa quando ela vai interagir socialmente com outras pessoas. Ter pensamentos bem pessimistas, né, tipo, as pessoas estão me julgando, tá todo mundo me olhando, você fica muito autoconsciente das coisas que você tá fazendo, com todos aqueles sintomas de ansiedade, né, palpitação, falta de ar. Isso tudo surge quando você vai interagir socialmente com as pessoas. Acho que muita gente não sabe o que é ansiedade social, por isso que eu tô falando um pouquinho. Muita gente não entende a ansiedade social, porque pra muita gente a questão da interação social é uma coisa automática, é uma coisa natural. Não é um problema isso, né? Eu acho que é uma questão realmente de realidades diferentes. Imagino que se você tá assistindo isso, talvez você seja uma pessoa que tem esse mesmo problema de ansiedade social, e então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta! Claro, gente, não esquece que curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, todas essas coisas são muito importantes pro algoritmo entender que você curtiu e recomendar para outras pessoas também. Como é um assunto bem legal, esse é um assunto bem importante, acho que vale a pena. E eu vou começar falando, gente, que a terapia é essencial para qualquer tipo de transtorno psicológico. Eu faço terapia, tá? Vou dar umas dicas aqui. Foram dicas que eu fui aprendendo conforme também eu ia fazendo terapia, analisando a situação, mas, gente, terapia é essencial, então por favor façam. Entender também que isso é um problema que você tá tendo, que você vai buscar ajuda, vai buscar tratamento, mas que isso não te faz menos que as outras pessoas. Eu sei que a gente vive numa sociedade assim que as pessoas valorizam muito a extroversão, coisas que sempre me deixava muito mal, gente, principalmente no mercado de trabalho. Quantas vagas de trabalho eu tive que simplesmente não aplicar porque tava escrito lá assim, a pessoa tem que ser muito desenvolta. Gente, eu sou formada em publicidade, então você imagina, a minha área é meio que uma obrigação você ser uma pessoa super desenrolada e super... E eu não sou. Mas eu quero que você saiba que isso não é uma coisa que te coloca pra trás. Você não é inferior ou menos que isso. Que é uma coisa que muitas vezes ficava pipocando na minha cabeça. Isso só piorava a situação inteira, piorava o meu tratamento, piorava tudo, né? É importante a gente perceber os padrões da nossa ansiedade. Por exemplo, uma coisa que eu fui percebendo com o tempo é que tinham situações que realmente engatilhavam a minha ansiedade social e outras nem tanto. Por exemplo, eu vou sair pra uma festa. Se eu for com uma pessoa conhecida, ok. Um pouco ruim, mas dá pra ir. Se eu for sozinha, provavelmente eu nem vou. Vai me causar muita ansiedade, aí eu prefiro nem ir. Se eu for, por exemplo, 3 pessoas que eu conheço, bem mais de boas, bem mais tranquilo. Também tem aquela questão, tem conhecidos, tem amigos. Se for um amigo é mais tranquilo, se for um conhecido ainda me gera uma ansiedade. Depende muito da proximidade que eu tenho das pessoas. Às vezes sair com uma pessoa que eu não conheço muito bem é uma coisa que me gera muita ansiedade. Coisa assim que eu tenho que realmente ir contra aquilo que eu gostaria de fazer. E é justamente uma das coisas que a gente tem que fazer também muitas vezes, ter coragem pra arriscar ficar com ansiedade. Tipo, vou sair com uma pessoa, com fulano, e eu vou ter muita ansiedade nesse processo, com certeza. Mas eu vou, entendeu? Mas eu vou marcar, eu vou tentar ir, eu vou me esforçar. Muitas vezes a gente quer se proteger, né? A gente não quer fazer coisas que vão nos gerar ansiedades, mas infelizmente a gente tem que fazer.
Por exemplo, vão ter ocasiões que a gente vai ter que realmente socializar, né? É impossível a gente não socializar. O ser humano é um ser social, né? A gente precisa estar em contato com os outros. É muito bom, inclusive. Hoje em dia eu tenho mais contato com as pessoas porque eu entrei na igreja, né? Tem muita coisa lá na igreja pra fazer, pra ajudar, pra participar. E aí eu comecei a ter que socializar com as pessoas. Ainda é muito difícil, mas foi uma coisa que me incentivou a socializar mais, a participar mais. E tem sido, sim, uma bênção, tem sido maravilhoso. Mas também tem a sua dificuldade. Vão ter dias que eu vou ter que usar mais, que eu vou ter que socializar mais, que eu vou ter que gastar mais energia pra isso. E é por isso que é muito importante essa questão de planejamento, de se preparar. Tô fazendo pós, amanhã, por exemplo, eu vou ter que ir lá pra faculdade presencialmente. Tenho que ir lá e tenho que estar com outros seres humanos. Isso é uma coisa que me drena bastante. Hoje, por exemplo, tenho que dormir bem, tenho que me organizar, vou, sei lá, tomar um chazinho de camomila antes de dormir, pra conseguir dormir melhor. Vou me preparar mentalmente pro que vai acontecer. Estratégias pra diminuir a minha ansiedade. Você já sabe que você vai ter ansiedade nesse dia, porque você vai sair. Se prepare. O que a gente quer fazer quando a gente tá com ansiedade? A gente quer consumir um monte de conteúdo rápido na internet, a gente quer comer um monte de bobagem, a gente quer se auto-sabotar, né? A gente tem que lutar contra isso pra conseguir ter esse planejamento. Quando chegar o dia, você vai lidar melhor com a situação, com essa ansiedade. O que eu sempre tento pensar é que eu não posso deixar que isso me permita viver menos do que eu posso viver. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir trabalhar presencialmente no escritório, na entrevista de emprego. Eu tive meu primeiro dia de trabalho. Eu tenho certeza que quando eu era mais nova, eu nunca imaginei que eu chegaria aqui. E as pessoas podem olhar pra minha vida e pensar: nossa, mas não é grande coisa, não conquistou nada, não fez o meu milhão. A minha conquista foi que eu trabalhei presencialmente, tô na igreja lá, eu participo das coisas, é muito bom, Deus é muito bom pra mim. Às vezes as nossas conquistas podem não parecer grande coisa pras outras pessoas, mas não quer dizer que elas não sejam grandes coisas. Só a gente sabe as nossas dificuldades, onde o nosso calo aperta, as coisas que nos trazem ansiedade. Pode não ser a mesma para as outras pessoas, mas não importa, porque a gente não pode se medir pela régua dos outros. Não se compare com os outros, valorize suas conquistas. Eu consegui conversar com fulano, que eu queria muito conversar, queria ser amiga de fulano, consegui conversar com ele, sabe? E eu tava muito nervosa com isso. Que bom, coisa maravilhosa, gente. Eu fiz uma entrevista presencial lá pro trabalho que eu queria. Perfeito! São coisas que podem parecer pequenas pros outros, mas a gente sabe a dificuldade que foi. Teve muita coragem envolvida. É isso, gente. Eu espero que isso possa ajudar de alguma maneira, né? Eu realmente estou só compartilhando a minha experiência. É claro que vocês podem falar aí a experiência de vocês. Inclusive, adoraria ouvir a experiência de vocês com isso. É importante a gente dar o primeiro passo. É importante a gente ter essa coragem de se desafiar, de fazer coisas que dão medo, mas ir lá e fazer mesmo assim. É importante, mas também entender que nós temos nosso tempo, que as coisas são um processo. Terapia é um processo, gente. 2019 para 2023, esse foi o meu processo. Pode não parecer grande coisa, mas pra mim é muita coisa. E é isso que importa, gente. Continuem se esforçando. Eu realmente estou torcendo por cada um de vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Deus abençoe vocês e tchauzinho!